Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Shelly Fleury do canal Papo com Papinha, destinado a tratar de assuntos sobre maternidade e o universo feminino. E eu estou aqui hoje com o médico ginecologista, o Dr. Alexandre Silva, que é especialista em cirurgia minimamente invasiva e ginecológica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Shelly, pela sua presença e por essa entrevista. Espero poder ajudar aí as pacientes a esclarecer algumas dúvidas que... Com certeza vai ajudar. Ô doutor, no que tange aí todas as patologias pélvicas femininas, o que a gente consegue tratar com esse tipo de know-how e tecnologia minimamente invasivas? Bom, na verdade, hoje praticamente toda a cirurgia ginecológica é possível de ser realizada por via minimamente invasiva. Isso é uma grande evolução que nós tivemos em termos de tecnologia, de câmeras, de equipamentos, né? E de treinamento técnico também dos profissionais para poder atender a essa demanda. Então, de uma maneira geral, as patologias mais tratadas são o mioma, a endometriose, os cistos de ovário, algumas patologias do assoalho pélvico, que a gente chama de distopias do assoalho pélvico, que são aqueles prolapsos uterinos. Algumas pacientes que tiveram muitos partos normais, elas podem ter uma frouxidão do assoalho pélvico e, portanto, ter uma descida do útero, ou a bexiga desce um pouquinho. É um assunto bem comum nas rodas de mães, para ser sincera. E acaba podendo ocasionar uma perda urinária. Então, essas distopias também podem ser tratadas por técnicas minimamente invasivas, assim como o câncer também, principalmente o câncer de endométrio hoje, mas existem alguns estudos já caminhando em relação ao câncer de ovário. E o câncer de colo de útero, ele está num momento incógnita, vamos dizer assim, por conta de um trabalho publicado pelo MD Anderson, um trabalho de qualidade, e que houveram alguns problemas em relação à cirurgia minimamente invasiva para o tratamento do câncer de colo, mas eu imagino que após novos estudos serem publicados, de qualidade, prospectivos, randomizados, nós com certeza vamos ter de volta a cirurgia minimamente invasiva também no câncer de colo de útero. Praticamente toda a cirurgia ginecológica pode ser realizada dessa forma. Que boa notícia, né? Que a tecnologia está chegando aí em cena para tornar menos agressiva a cirurgia e ajudar muitas mulheres e muitas vezes preservando a fertilidade delas. Mas para a gente não entrar nesse espectro que é muito grande de diversas patologias, eu queria que a gente direcionasse um pouquinho o nosso bate-papo para a questão dos miomas. Tá. Afinal de contas, para a gente dar um passo até para trás, o que você pode dar para a gente de um overview sobre o que são os miomas, né? Por que nosso corpo forma os miomas? Tá bom. Os miomas, na verdade, são tumores benignos do útero, né? São tumores de origem principalmente genética. Então, por exemplo, é muito comum você ter as pacientes de raça negra, por exemplo, elas têm uma maior prevalência dos miomas. E é muito comum a gente ter uma história familiar também. Olha, minha mãe teve, minha avó teve. Então ele tem um fator genético muito grande envolvido. Cerca de 80% das mulheres têm miomas, mas nem todos são sintomáticos. Então, algumas pacientes vão desenvolver isso, principalmente ali na sua faixa dos 30, começa... Na idade fértil. Na idade fértil. Ele depende um pouco da presença dos hormônios femininos também, do estrogênio e da progesterona. Ou seja, na menopausa a tendência desses miomas é regredir, né? Então, por mais, às vezes, quando é assintomático e não é maligno, não é nada, ele simplesmente pode diminuir e deixar de ser um problema. Pode ser, vamos dizer assim, numa situação em que uma paciente que tem ali os seus 50 anos e ela tem nódulos de mioma, e se ela for passível de um tratamento clínico, com medicação, por exemplo, você pode fazer esse tratamento clínico, usar a medicação até que ela entre na menopausa e aguarde esses miomas regredirem para que ela não tenha que se submeter a um procedimento cirúrgico. Então pode até antecipar a menopausa para liquidar um problema? Na verdade, eu não diria antecipar, mas você fazer um tratamento clínico para que, tentando controlar os sintomas, se ela os tiver, que o sangramento principalmente, e em ela entrando nesse controle, ela se adaptando a isso. Por exemplo, se você utilizar um dispositivo medicado de progesterona, um dispositivo intrauterino de progesterona medicado, que é o DIU, né? Você pode, e ela responder bem, você pode deixar ela com o DIU até o momento em que ela entre realmente na menopausa,
Você tira esse DIU e ela continua sem a produção hormonal e, portanto, sem estimular esses nódulos a crescerem e a causar sintomas. Tendo em vista que esses miomas muitas vezes são assintomáticos, como eu faço o diagnóstico? Como eu sei que eu tenho um mioma que deve ser operado, que pode ser um problema? Normalmente, se você tem uma história familiar, você deve ficar sempre atenta. No caso das mulheres, de uma maneira geral, é muito comum que uma vez por ano as mulheres façam o seu exame de rotina. E nesse exame de rotina, muito normalmente, está presente a ultrassonografia mamária, a mamografia, né? E também a ultrassonografia pélvica e transvaginal, além de outros exames de sangue e o Papa Nicolau. Do ponto de vista dos miomas, a ultrassonografia pélvica e transvaginal vai ser normalmente o primeiro exame que vai dar um indício de que realmente essa paciente tenha miomas. Vai identificar ou não se há. Vai identificar. Mais importante do que o exame é a história, não é? Então a paciente chega reclamando que teve uma mudança no seu padrão de fluxo menstrual. Olha, de repente eu comecei a ter uma menstruação muito maior do que realmente eu tinha antes e eu tenho histórico familiar de mioma. A gente já vai pensar que provavelmente ela pode estar envolvida pela patologia, por exemplo, e ter um mioma submucoso ou um mioma intramural com componente submucoso que possa estar causando esse aumento de sangramento. Esse ultrassom, ele vai dizer lá pra gente uma suspeita de mioma uterino. Porém, se nós formos pensar em um diagnóstico mais preciso e um planejamento cirúrgico, um planejamento de um tratamento, a ressonância nuclear magnética de região pélvica é o exame mais eficaz. Mais indicado. Porque a ressonância não é um exame operador dependente. O ultrassom depende de quem está na ponta do aparelho, segurando o transdutor. A ressonância é um exame que é feito por uma máquina e que a grande maioria dos médicos que tratam disso e que estão acostumados a ver conseguem, por conta própria, identificar o tamanho desses miomas, o que paredes ele envolve. É maior precisão, né? Exatamente. E uma dúvida, doutor. Quando eu sei que é o momento de operar, que é um problema aquele mioma? Quando ele está te causando sintomas e que está incomodando a sua vida. Por exemplo, você fica menstruada 2 meses seguidos. O seu fluxo menstrual é tão grande que te leva à anemia. As pessoas começam a perguntar na rua se você está grávida, porque seu volume abdominal aumentou. Então significa que você já tem um mioma muito grande, né? Se você não está grávida. Mas os sintomas são a principal causa que a gente pensa em mexer com isso para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. E esses miomas, eles podem interferir diretamente ou indiretamente na fertilidade dessa mulher? Podem, de uma maneira geral, podem sim. Vamos dizer, um mioma submucoso, que fica por dentro da cavidade uterina, ele pode dificultar a implantação de um ovo fecundado, por exemplo, por ocupar um espaço na cavidade e impedir que esse ovo se fixe numa região de endométrio saudável, né? Então isso pode dificultar a implantação. Um mioma muito grande, por exemplo, na região, mesmo que ele seja intramural ou na região cornual, próximo das tubas, ele acaba por distender muito a tuba uterina. Então no momento da ovulação, a tuba, ela tem a função de ir lá, ela tem na sua ponta como se fossem uns dedinhos, que são as fímbrias. Essas fímbrias, elas têm a função de ir no ovário e pegar o óvulo e trazer para dentro dela. Por dentro dela, ela tem um epitélio todo ciliado que vai trazendo esse óvulo pelo seu interior, onde se encontra com o espermatozoide. Então a fecundação ela ocorre na tuba e não na cavidade uterina. Fecundado o ovo na tuba, ela traz esse ovo através desses cílios para dentro da cavidade e ele se implanta. Se tem um mioma distendendo muito essa tuba e elevando ela, por exemplo, ela não consegue fazer o movimento para ir lá, né, pegar o óvulo. Então pode também atrapalhar a fertilidade dessas pacientes. E neste caso você já indica cirurgia, correto? Sim, aí se você tem um mioma maior, normalmente quando a gente começa a ver que esses nódulos estão ali entre 3,5 e 4 centímetros, começam a crescer, se você faz um controle evolutivo, por exemplo, mesmo que seja de ultrassonografia, você percebe que tinha um mioma de
de 3 centímetros e no ano seguinte ele está com 5, ele já mostrou para você que ele vai crescer. Então vale a pena você investir no tratamento cirúrgico, porque ele tem um tamanho que não é tão grande para que dificulte demais a cirurgia e também não é tão pequeno a ponto de você, no momento da cirurgia, ter dificuldade de identificar onde ele está. Então ele é facilmente identificável e também mais simples de se retirar. E hoje você vê na tecnologia quais são as melhores técnicas para fazer essa retirada do mioma? Robótica, de repente, ou outras técnicas? Ou ambos? Na verdade, assim, você vai depender do tipo de mioma. Às vezes, se a paciente tem um mioma apenas submucoso, você pode fazer por via histeroscópica, por exemplo, que é uma cirurgia que não tem corte nenhum, feita toda por via vaginal, utilizando uma câmera, um endoscópio, que entra através do canalzinho do colo do útero, vai lá dentro da cavidade e com uma alça de ressecção vai fazendo um corte que a gente chama de slice, vai fatiando esse mioma e ele vai saindo em pequenos fragmentos e você não precisa fazer nenhuma incisão. Se esses miomas são intramurais ou transmurais, que a gente chama, que pega toda a parede uterina, a via laparoscópica é uma via super indicada, porque você consegue fazer todo o procedimento de retirada do mioma, inclusive a sutura para a reconstrução, né, o restauro do útero dessa paciente, sem a necessidade da abertura da parede abdominal. A robótica promove uma sutura bastante precisa. Então, para aqueles profissionais que ainda talvez não tenham tanto treinamento em cirurgia laparoscópica, para que consigam fazer uma sutura bastante eficaz, a cirurgia robótica também pode ser uma boa solução. Mas não é muito mais cara? Eu acho que assim, até o resultado final da robótica às vezes não fica tão legal quanto um bom especialista realizando aquela operação. Se a gente for analisar do ponto de vista estético, a robótica tem alguma perda em relação à laparoscopia. Com a laparoscopia a gente consegue colocar as funções um pouco mais baixas, você tem uma mobilidade, uma liberdade, vamos dizer assim, de trabalho maior. A gente consegue fazer com o mesmo número de punções até, mas aí eliminando punções auxiliares, gerando algumas dificuldades teoricamente dentro do procedimento, mas para quem tem bastante experiência, totalmente contornável essas dificuldades. As incisões da cirurgia robótica são um pouco maiores do que as incisões da cirurgia laparoscópica, então as incisões da robótica giram em torno aí de 8 milímetros, as da robótica 5 milímetros, quase metade. Mas as duas técnicas são bastante eficazes, apesar do custo realmente ser mais caro, porque nós temos o problema que as operadoras de saúde não pagam pelo procedimento da cirurgia robótica. Alguns hospitais têm parceria com essas operadoras e acabam desenvolvendo pacotes nos quais você até consegue, alguns cirurgiões conseguem, pelo valor que a operadora paga para o hospital, fazer ou por robótica ou por laparoscopia. Mas são raras essas situações, normalmente isso envolve realmente um custo e esse custo é pago pela paciente. Sim, por isso que é muito importante conhecer médicos especialistas que saibam o que estão fazendo, né, pessoal? Aproveitando, doutor, se alguém quiser entrar em contato contigo, quais seriam os seus contatos? Bom, aí vocês tem as minhas redes sociais, que vocês podem acessar, tanto Facebook quanto Instagram, e onde vocês vão poder encontrar essas informações. O nosso canal do YouTube também hoje está disponível e tem essas informações. E também o nosso site, que já está no ar, e onde vocês podem também encontrar todas as maneiras de falar comigo. Vamos colocar tudo aqui para vocês, tá, pessoal? Mas muito obrigada, doutor. Obrigada, pessoal. Beijo grande. Até mais. Obrigado, gente.